Rodrigo, como é que é esse conceito de web cidadania? O conceito de web cidadania, Gabriel, tem a ver com as possibilidades que a internet oferece para a gente acelerar os processos de participação e de transformação da realidade social, acelerar processos de mobilização, de comunicação, de formulação de políticas públicas e tudo isso. Web cidadania, na verdade, ela é muito mais cidadania do que web. O que ela tem de web é o que a web realmente é, que é um meio. Então é muito mais fácil eu mandar um e-mail para uma lista do que eu fazer 20, 30 ligações por telefone, do que eu mandar 20 ou 30 fax, ou do que eu fazer isso com cartas ou de qualquer outra forma. A internet possibilita que a gente forme grupos, que a gente convide pessoas para participar de comunidades, que a gente comente por meio dos blogs, Facebook, etc., e até do Cidade Democrática mesmo, que é o nosso projeto. Então, isso possibilita a gestão do conhecimento, possibilita a aproximação de iguais, possibilita que as pessoas se articulem em função do território. Então, a web ela é uma grande ferramenta para fomentar a cidadania. Então, web cidadania é um movimento de organizações e projetos interessados em utilizar a web para fomentar ações de cidadania. E quais são as metas e propósitos do Instituto SEVA, ao qual o Cidade Democrática é ligado? Legal. O Instituto SEVA ele foi constituído basicamente para abrigar o Cidade Democrática. Então hoje o Cidade Democrática é muito maior que o Instituto SEVA, mas ele surgiu mesmo para fomentar a cidadania, a participação cidadã. A gente entende que o envolvimento das pessoas com a construção do país, com a solução de causas públicas, é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, esse é o objetivo do Instituto SEVA, que já é o MOCIP, e que tem então a função, tem esse papel aí de trazer as pessoas para o espaço público, trazer as pessoas para o coletivo, para a rua, conversar, discutir, pensar em soluções. Ótimo. E como surgiu o Cidade Democrática? Então, o Cidade Democrática surgiu a partir de uma percepção que a gente teve de que não havia um caminho, não havia um canal para as pessoas dizerem aquilo que elas esperavam dos políticos. Então, por meio dos jornais ou da internet mesmo, da forma como estava colocada, a gente sempre estava lendo aquilo que os políticos estavam fazendo e dizendo se achava que aquilo era bom ou ruim. E daí reagindo de forma positiva, negativa ou neutra. E daí votando em pessoas pelo que eles fizeram, votando pelo que a gente achava que eles iam fazer. Isso era uma corrupção, na verdade, da verdade essencial de uma sociedade, que é o poder é do cidadão. Então por que eu vou votar num político pelo que ele pensa? Eu tenho que votar num político pelo que eu penso. E ele deve fazer aquilo que eu preciso. Ele não vai fazer o que ele acha que ele deve fazer. Ele vai fazer aquilo que eu quero, que eu preciso. E claro, ele vai avaliar o que eu preciso, o que você precisa, o que todos os outros precisam. E daí ele vai tomar uma decisão. Então isso também é papel dele. Mas ele é um gestor do espaço público. Ele é um gestor dos recursos públicos. Ele não é o detentor das demandas. Não é o político que sabe o que deve ser feito. Não é ele que tem que dizer, eu acho melhor fazer uma ponte daqui até ali. Ele tem que perguntar para quem deu o poder para ele. Então, a Cidade Democrática surgiu para que a gente pudesse fazer isso de forma autêntica. Para que a gente pudesse, de verdade, dizer o que a gente quer. Olha, essa ponte eu não quero que seja feita, eu não preciso. Eu quero que você faça uma ciclovia ali. Você acha que os políticos atuais, eles esqueceram que são funcionários públicos e se venha como autoridades máximas? Na verdade, eu acho que se a gente falar dos políticos brasileiros, eles não se esqueceram, porque na verdade eles nunca souberam disso. No Brasil nunca foi assim. No Brasil a gente vivia aqui, nós, os índios, né, vivíamos aqui, aí de repente vieram os europeus, trouxeram vários africanos e passaram a mandar em todo mundo. E eles não eram daqui. Os índios e negros eram daqui. Os europeus muito pouco, não eram daqui, eram de fora. Os africanos também. Eram de fora, mas eles vieram para morar, eles vieram para colonizar de verdade. Né? Então eles eram parte do país, eles falavam, bom, aqui é a minha casa. O europeu falava, não, eu estou vindo aqui para tirar ouro, tirar pau-brasil, tirar o açúcar, tirar o café,
e ia embora. De repente veio para cá a corte portuguesa, e toda a corte veio para cá para morar nas nossas cidades. E quando eles vieram, eles eram donos do país, não os índios, não os negros que já viviam aqui há muitos anos, né? A sociedade foi construída inteirinha em cima disso. Os donos do país não são do país. Os índios não votavam, os negros não votavam, não diziam o que precisavam. Mulheres, e até hoje é igual. Mulheres também não. Também não. Então, quer dizer, e até hoje é igual. E hoje então, a gente pode votar, então eles combinam quem vai ser candidato, combinam o que eles vão fazer com os lobbies das empresas, os interesses, etc. O que não é o maior problema. Isso é muito grave, mas isso não é o maior problema. O maior problema é que a gente não diz para eles o que a gente quer que eles façam. A gente não tem esse canal. A gente não escreve no jornal e diz, olha, o meu bairro precisa disso. Agora a internet permite isso. E você acha até porque jornais, emissoras de TV acabam tendo vínculos políticos, algumas são propriedades de atores políticos. E você acha que a internet, por ser um espaço um tanto mais livre, consegue exercer esse papel? Sem dúvida. E eu nem critico os jornais de TV. Eu acho que os jornais de TV estão mais vulneráveis a esse tipo de ação, a serem capturados por essa lógica, pela lógica do lobby, pela lógica do poder econômico, etc. Na internet, você também pode ser capturado pelo poder econômico. Basta que alguém te ofereça um dinheiro para você passar a escrever uma determinada coisa no seu blog e pronto. Você sendo pequenininho, recebendo um pouquinho de dinheiro, se corrompeu igualzinho um grande empresário da mídia. Acontece que o que a internet traz é diferente até, não é uma questão que diz respeito a cada indivíduo que está na internet, mas é a lógica de funcionamento, que é uma lógica em rede. Então a lógica da grande mídia é uma lógica do broadcast, do hierarquia, né? Eu então digo e você ouve aí na sua casa, lê aí na sua casa. E o que você pensa sobre isso não importa muito, contanto que você continue assistindo meu programa, eu ponho os comerciais interessantes, põe os programas ali, meio popularescos e tal, e tá ótimo. Vendo meu jornal barato, aí vou tocando assim. A internet não é assim. Ela é rede. Então, se o seu post no seu blog ele é muito bom, ele vai ser replicado por muitas pessoas, independente de você ser poderoso ou não. Então, uma pessoa, um cidadão comum acaba tendo um porte igual ao de um político de grande? Mais parecido. Se você escreve uma coisa muito bacana no seu blog, você tem coisas muito bacanas lá, você pode, assim, de um dia para o outro, isso pode virar uma matéria de grande mídia e você vai ser reconhecido por isso. Hoje é possível fazer isso. Há 20, 30 anos atrás não era possível que gente como eu e você fizéssemos isso.